Bom dia, nono ano. Como vocês estão? Vamos dar continuidade, então, falando um pouquinho sobre átomo, né? Para acompanhar, vocês podem usar o livro didático de vocês na página 237. Bom, nós vamos falar hoje sobre as propriedades dos átomos. O que seria isso? Seriam as características que os elementos químicos eles apresentam, né? Na aula passada, eu já falei para vocês o quê? Que o átomo ele é constituído por um núcleo e uma eletrosfera, certo? Dentro desse núcleo nós vamos encontrar os prótons e na eletrosfera nós vamos encontrar os elétrons. Dentro do núcleo os prótons eles têm carga positiva, na eletrosfera os elétrons eles têm carga negativa. Outra coisa que nós vamos encontrar dentro do núcleo do elemento químico é os nêutrons, que é carga neutra. Tudo isso constitui, né, a soma de prótons mais nêutrons constitui a massa desse elemento químico, certo, pessoal? Bom, continuando então, aqui eu só trouxe para vocês uma ilustração, né, de mais algumas propriedades dos elementos. Bom, quando se trata da letra Z, e se vocês observarem aí em alguns problemas, né, algumas atividades, vocês sempre têm que lembrar que Z em química corresponde ao quê? A número atômico, né? E que ele é igual à quantidade de prótons que esse elemento químico tem, tá? Então, digamos que eu fale para você que tal elemento químico apresenta 50 prótons. Então, você vai deduzir que, se eu te pergunto qual é o número atômico desse elemento, ele também tem 50, né? Então, o número atômico dele também é 50. Bom, aqui eu coloquei para vocês o zinco, ó, só para que vocês entendam. Qual é o número atômico do zinco? 30. Qual é a quantidade de prótons que ele tem? 30, porque uma coisa é igual à outra, certo? Dentro do núcleo nós vamos encontrar a massa. E eu já falei para vocês também várias vezes que a massa do núcleo ela é formada pela soma de prótons, que é a carga positiva, e nêutrons, que é a carga neutra, que se encontra dentro do núcleo e forma a massa desse elemento, que é importantíssima para determinar qual tipo de característica esse elemento químico tem, né? Se ele vai ser um elemento mais rígido, mais sólido, se ele vai conduzir eletricidade, se ele vai ser maleável e etc, certo? A massa dentro do núcleo, ela é muito maior do que a massa de um elétron, né? Então, sempre lembrando disso, se eu pergunto onde é que está a maior quantidade de massa do elemento químico, dentro do núcleo, nunca na eletrosfera. Bom, gente, continuando então, como é que eu aprendo e como é que eu descubro aí então essa massa desse elemento químico? A massa em química, ela é representada pela letra A, tá? A maiúsculo, tá, gente? Não se esqueçam disso. A minúsculo não pode, tá bom? O P, ele é representado pela letra minúscula, P maiúsculo também não pode, e N maiúsculo também não pode, tá bom? E aí, ó, aqui eu tenho a representação da quantidade, né, das características que o zinco ele tem. Então, eu falei que o zinco ele tem 30, o número atômico 30, automaticamente você deduz que ele tem 30 prótons, né, porque é igual. E aí eu dei para vocês a massa do zinco, né, que é 65,38. Ué, e o nêutron? Geralmente vocês não vão encontrar lá na representação do elemento a quantidade de nêutrons representado nele, porque ele já está incluído aqui, né, na massa, né? Então, assim, você não vai ver isso separado. Ah, mas eu quero saber quantos nêutrons tem. Então, você faz o quê? Você subtrai a massa pelo próton. A menos P, que é igual a 35,38. Essa é a quantidade de nêutrons que o elemento químico zinco ele possui, tá, gente? Bom, continuando aqui, trouxe aqui para vocês uma representação dos elementos para que vocês entendam melhor. Ó, quando a gente vai representar o elemento, a gente sempre vai colocar a massa, vocês sempre vão encontrar a massa na parte de cima do símbolo e o número atômico vai estar na parte de baixo, né? Então, na parte de cima tem a letrinha A, número da massa. Na parte de baixo tem o número atômico representado pela letra Z, tá, gente? E o X aqui a gente só usou como forma de representação.
né? Então, aqui embaixo eu tenho essa ilustração para vocês, ó. Eu tenho aqui o oxigênio, que é o elemento químico representado pela letra O maiúsculo, certo? E ele tem número atômico 8, ele tem número de prótons 8, ele tem número de massa 16 e ele tem número de nêutrons. Opa, não está mostrando na representação dele. Como que eu descubro? Massa menos próton. Pego a massa, subtraio pelo próton e chego aqui a 8 nêutrons, que está lá dentro do núcleo dele. Certo, gente? Aqui eu já tenho um outro exemplo para vocês, que é a platina. A platina, se vocês observaram, ó, ela é representada por duas letras, um P maiúsculo e um T minúsculo. Quando você vai representar o elemento químico e ele apresenta duas letras, a segunda letra sempre será minúscula. Você nunca pode colocar a segunda letra maiúscula. É errado, tá, gente? É como se você estivesse colocando um elemento do lado do outro, né? E você não estivesse falando apenas de um, certo? Então, sempre lembre-se de, na hora que formos representar o elemento, primeira letra é maiúscula, a segunda é minúscula, tá? Qual que é o número atômico da platina? 78, tá aqui embaixo, tá vendo? Qual que é o número da massa? 195, né? Tá na parte de cima. Opa, quantos prótons ele tem? 78, né? Porque é igual ao número atômico, beleza? E o número de nêutrons? Subtraio a massa pelo próton, para poder encontrar. 195 menos 78 vai dar quanto? Espero que vocês me deem a resposta, tá bom?